Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Giovana e esse aqui é o meu canal próprio para poder fazer esse tipo de vídeo, para eu poder estudar, para eu poder revisar e para poder ajudar aquele pessoal que também quer fazer o mesmo. Eu sei que tem muitos assuntos que não tem muito vídeo falando e tem gente que estuda melhor com o vídeo. Eu gosto desse tipo de coisa também, que me ajuda a revisar de maneira mais rápida, mais fácil, para não ter que forçar tanta cachola. E eu gosto de ver as coisas que eu falo, tanto é que eu gravo áudio para eu poder escutar depois. Mas eu achei que com o vídeo ia ficar um pouco mais fácil para poder revisar essas coisas. Esse material aqui que eu estou utilizando é completamente proveniente do meu Drive no Google, baseado em livros, na maioria das vezes. Eu vou fazer vídeos, eu acho que de todas as matérias, menos bioquímica. Me desculpem, não dou conta. Matéria chata do caramba. Enfim. Eu decidi começar o canal falando do primeiro conteúdo que a gente tem em habilidades médicas no primeiro período, que é o básico da anamnese. O que é a anamnese, o que a gente tem que abordar, né, durante o processo de anamnese, para a gente poder ali ter um bom desenvolvimento clínico. É notório que muitas vezes a gente consegue diagnosticar uma doença apenas com base na anamnese. Porque muitas vezes algumas doenças não precisam de exame físico, não precisam de nenhum tipo de exame laboratorial. É óbvio que às vezes a gente pede só para confirmar, para ter certeza mesmo que é aquilo que a gente está suspeitando, mas a gente tende a ter um diagnóstico ali logo na anamnese. Algumas coisas são muito básicas, né? Enfim, primeiramente a gente vai começar falando sobre o que é a anamnese. A anamnese, ela é aquela entrevista realizada pelo profissional de saúde para o paciente ali que está sofrendo, que chega na sua clínica, que chega no postinho, se queixando de alguma coisa, e aí a gente vai fazer uma série de perguntas para ele, para a gente identificar o que está acontecendo com ele. Essa lavagem de mãos aqui é só uma observação que o professor deu, falando que é recomendado que após cada consulta com cada paciente, a gente faça ali uma higienização das mãos. Muitas vezes a gente não vai fazer lavagem, porque se a gente lavar a mão a cada paciente que a gente tem, às vezes a gente vai ter 20 pacientes num dia só, a gente vai arrancar o couro da nossa mão. Então, pelo menos um alquinho em gel ali, ele falou que é recomendado passar, porque a gente tá ali promovendo saúde, né, e não a doença em si. Mas enfim, vamos começar com a anamnese. A anamnese, ela tem 7 partes principais. Vai ter algumas modificações, mas isso aqui é tudo baseado no Porto, que é o livro que a gente utiliza na faculdade, pelo menos em habilidades médicas. E ele começa com a parte da identificação. Normalmente essa parte não vai ser a gente que vai fazer, vai ser a enfermeira ali na parte da triagem, mas é necessário a gente saber o que compõe pra gente, se faltar alguma informação, a gente acabar complementando. O que compõe essa identificação? Primeiramente, o nome do paciente. É interessante a gente tratar o paciente pelo nome, não por chamamento, tipo assim, senhor, senhora, fulaninho, porque alguns pacientes não gostam desses nomes em si, chamar de senhor, de senhora. Então, evite chamar e chame o paciente pelo seu nome, que vai deixar ele ali mais confortável durante a consulta. Idade é interessante saber, porque tem algumas doenças que são mais suscetíveis em pessoas em certas faixas etárias. Sexo também. Isso aqui é muito interessante a gente falar, por exemplo, de pessoas transexuais, que normalmente vai chegar lá um homem trans, que era uma mulher. Então a gente precisa saber o sexo que a pessoa nasceu. Porque se a pessoa ela tiver ali com uma dor na região abdominal e ela for um homem trans, no caso que era uma mulher, a gente pode suspeitar, por exemplo, de alguma coisa no útero, nos ovários, se ainda houver, né, mas provavelmente vai ter. A gente pode suspeitar nessas regiões. No caso, a gente não vai suspeitar disso de um homem, nascido homem cis, né, que a gente fala. Então é interessante saber o sexo que a pessoa nasceu. O trabalho é interessante a gente saber, porque a pessoa ela pode estar suscetível a algum fator ali, dependendo do trabalho que ela faz. É algum tipo de radiação, é algum tipo de produto químico, etc, etc. Naturalidade, onde nasceu e procedência também é interessante saber, porque tem algumas doenças que são endêmicas de uma região específica. Então é interessante saber de onde que essa pessoa veio, onde ela nasceu, pra gente ali retirar algum tipo de dúvida.
Chagas tem muito isso, né? Que no nosso país acontece mais na região do Nordeste. Religião. É interessante saber religião pra gente saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, porque a gente vai ali tentar fazer o máximo possível dentro do que a gente pode fazer, sem ali desrespeitar a religião da pessoa. Estado civil. Eu coloquei entre aspas risco de IST, mas não é uma regra, porque a gente tende a pensar que uma pessoa casada vai ter menos risco de ter IST do que uma pessoa que está solteira. Deveria ser, mas existem traições, então a gente não tem que confiar nisso. Uma pessoa que está casada, ela pode sim ter IST se um dos dois pular a cerca. E aí vai de acordo com cada pessoa, né? Tá, cor de pele. Interessante saber o cor de pele, a cor da pele da pessoa, porque existem alguns fatores ali que diferem de uma etnia para outra. Uma pessoa negra tende a ter uma pressão mais alta do que uma pessoa com pele branca, por exemplo. Então, interessante saber. A queixa principal, que é o QP, né, que a gente vai colocar na anamnese, vai ser o que trouxe aquela pessoa no seu consultório, na sua clínica, no postinho. A queixa principal. Doutor, tô sentindo dor de cabeça faz 2 dias. Isso é a queixa principal. Você vai colocar dor de cabeça há 2 dias. Normalmente, na queixa principal, a gente vai colocar o sintoma, né, a coisa que a pessoa está se queixando, nas palavras que a pessoa falou. Obviamente que a gente não vai colocar coisas muito feias, tipo assim, a pessoa vai falar, doutora, tô com dor no tonhão. Você não vai colocar tonhão, você vai perguntar o que é o tonhão. E aí você vai colocar o termo técnico, né? Você não vai colocar, obviamente, um negócio muito nada a ver, que não vai dar pra saber. Mas a gente tende a utilizar, na maioria das vezes, exatamente o que o paciente falou. A história da doença atual, ela está relacionada a como a queixa principal, ela está envolvida ali com a questão da doença. Pacientes poliqueixosos, eles tendem a ter mais de um sintoma ali que eles vão trazer para você. Então, é necessário você falar, tá, mas de todos esses sintomas que você me relatou, qual é o que mais te incomoda? E aí, com base naquilo, você vai destrinchar ali para ver se você pode ali descobrir durante a anamnese o que o paciente está sentindo. Aí o paciente poliqueixoso costuma ser aquele paciente idoso que vai chegar, tô com dor na coluna, tô com dor de cabeça e etc. Aí você vai falar, tá, mas o que te trouxe aqui hoje? O que tá mais te incomodando? Não, é minha dor na coluna. Tá, beleza, então a gente resolve a dor de cabeça depois. Tente fazer uma coisa, uma de cada vez, pra não se embananar e ali poder ter o melhor desenvolvimento clínico possível, tá? Na história da doença atual, que é o HDA, a gente vai analisar exatamente como aquele sintoma ele está envolvido com a doença em si. Então a gente vai perguntar como aquele sintoma surgiu. Teve algum fator que desencadeou? Foi do nada? Qual que é a duração? Não, é mais de noite, é mais de dia. Se tem algum fator que atenua, se tem algum fator que agrava, posição. Eu tomei banho, melhorou. Algum fator desse estilo. A intensidade, tipo, se for uma dor, se é localizada, se ela irradia para algum lado. A gente vai realmente destrinchar ali a doença pra gente descobrir o que o paciente ele tá sentindo. Então a gente vai falar do início, como eu falei, se for repentino, se for depois de alguma coisa que o paciente fez, as características do sintoma, como ele apresenta, se é mais de dia, se é mais de noite, se é depois que faz alguma coisa, se é mais localizado, se ele irradia para algum lugar, esse tipo de coisa. Fatores de melhora ou piora, já falei. Relação com outras queixas, a gente vai perguntar, tá com dor, teve febre, você sentiu que deu uma alterada na sua pressão, esse tipo de coisa. A gente vai fazer relações com outras queixas, mas a gente vai abordar isso mais durante o interrogatório sintomatológico. A evolução, se começou forte, foi diminuindo com o tempo, se foi piorando com o tempo, também é interessante saber. E é interessante a gente perguntar, e na hora da consulta, como o senhor está se sentindo? Como a senhora está se sentindo? A gente vai falar, obviamente, em vez de senhora, o nome da pessoa. Tentem sempre chamar a pessoa pelo nome. No interrogatório sintomatológico, o
professor falou uma coisa que faz bastante sentido. Na maioria das vezes, a gente não vai abordar tudo. Porque a pessoa, ela pode, sei lá, cheguei ali com uma dor de cabeça. Você não vai perguntar pra pessoa se ela tá com dor muscular, porque ela tá falando que ela tá com dor de cabeça. Você não vai perguntar se ela tá com dor muscular. Aqui, ó, eu coloquei o que fala no Porto. Que a gente vai... a chave do problema está no exame do maior número possível de pacientes seguindo sistematização proposta. Então, tem sintomas gerais, pele, cabeça, tórax, abdômen, blí. Mas a gente não vai abordar tudo. A gente vai tentar abordar o que tem relação ali com o que o paciente está sentindo. Esse tipo de análise a gente vai fazer com mais experiência clínica, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito, muito básico. No primeiro período a gente fala muito sobre diabetes. Isso pra mim já é uma coisa muito prática. Mas pra pessoa que tá começando agora não vai ser tanto. Mas, por exemplo, uma pessoa, um senhor chegou lá falando, não tá segurando, ele não tá ficando em pé, entendeu? Tô com imponência sexual. Logicamente, uma pessoa mais idosa, a gente vai começar primeiro abordando a genitália da pessoa. Se ela sentiu algum tipo de alteração, etc. Tentando fazer ali associação com um processo hormonal do envelhecimento. Mas a gente pode perguntar, por exemplo, com relação ao sistema urinário. O senhor tá urinando da mesma forma? Não, tô urinando um pouco mais e com mais frequência. Não, beleza. Poliúria, né, que a gente fala poliúria. É interessante vocês já começarem a aprender esses termos. Poliúria significa aumento do volume urinário. A pessoa vai no banheiro, ela urina muito mais do que ela está acostumada. Aí a gente vai perguntar, e com relação a... No caso, você vai pensar, né, o sistema digestório. O senhor está sentindo mais fome? Está comendo normal? Está bebendo água normal? Não, eu tô com mais sede e mais fome que o normal. Não, beleza, então. E com relação a... Deixa eu ver mais perguntas que a gente pode fazer. Cara, eu esqueci completamente o negócio. Com relação ao peso do senhor. Eu já buguei tudo, tava tão bom. Tá. Mas com relação ao peso do senhor, o senhor tá com o mesmo peso? Sentiu que emagreceu? Sentiu que engordou? Não, doutor, eu senti que eu emagreci. Isso é um quadro muito característico de diabetes mellitus. No caso de um cidadão idoso, a gente vai tender a acreditar que é o diabetes mellitus tipo 2. Então, tipo assim, com o passar do tempo, a gente vai perceber esse tipo de associação. Não é um negócio que nós, do primeiro período, do segundo período, temos que saber agora de cara. Mas é interessante a gente fazer esse tipo de associação com outros sistemas. Os antecedentes pessoais e familiares. É interessante a gente fazer esse processo, mas principalmente quando a gente perceber que alguma coisa pode ter relação. Do mesmo jeito, esse tipo de análise, ele vem com o tempo. Por exemplo, a pessoa ela chega falando, já nasci com um problema de visão meio forte, mas agora eu percebi que deu uma piorada. Aí você vai perguntar para a pessoa se a mãe dela teve algum tipo de doença quando ela estava gestante dele. Porque, obviamente, a gente sabe que algumas doenças, tipo sífilis, rubéola, tendem a causar alguns problemas mais graves nos bebezinhos quando a mãe está gestando. Então, é necessário a gente perguntar esse tipo de coisa, sabe? Quando você era pequeno, você demorou... a pediatra, ela disse, tipo assim... com quanto tempo, mais ou menos, você começou a enxergar bem e tal? Esse tipo de pergunta é interessante fazer. Porém, não vai ser uma coisa que a gente vai perguntar para todos os pacientes. Principalmente se for um paciente idoso. Você não vai perguntar para um paciente idoso como que foi a gestação dele. Porque vai ser um negócio assim muito fora de órbita, sabe? E algumas coisas, elas já vêm escritas junto com a identificação do paciente. Eu vou falar um pouco disso depois, mas a gente vai entender que hoje em dia a gente não usa esse tipo de anamnese básico aqui. A gente usa um tipo especial de anamnese, que é o SOAP. Eu não sei se pode falar que é a anamnese em si, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas enfim, gestação e nascimento, desenvolvimento psicomotor e neural e desenvolvimento sexual.
No caso, existem algumas coisas que vão fazer mais sentido com relação a algumas coisas. Tipo assim, mãe teve o segundo filho e o segundo filho, ela teve um aborto espontâneo. O que aconteceu? A mãe era o segundo filho, certo? Então a mãe, ela teve um aborto espontâneo no segundo filho. Pode ser um tipo de, sei lá, eritroblastose fetal, porque é o segundo filho, entendeu? A gente tem que fazer esse tipo de relação. Mas vai mais de acordo com o que o paciente está sentindo. A gente não vai fazer essa pergunta para todos os tipos de paciente. Mas é interessante a gente saber. Antecedentes pessoais patológicos. A gente vai entender se a pessoa ela tem algum tipo de alergia, se ela passou por algum trauma recentemente, se ela passou por alguma coisa que pode estar acontecendo associado àquilo que ela está sentindo agora. Cheguei na consulta, tô com muita tontura. Você teve algum tipo de traumatismo recentemente? Não, tive, bati a cabeça semana passada, por exemplo. Já pode ter uma associação. Antecedentes, esse caso aqui de história obstétrica, a gente fala mais com relação a mães, a mulheres. No homem, a gente só vai perguntar quantos filhos ele tem, mais pra gente saber a condição socioeconômica da pessoa. Porque a gente tende a perceber que famílias mais pobres tendem a ter mais filhos. Antecedentes familiares, a gente vai investigar as doenças comuns na família pra gente ver se aquele sintoma pode estar associado a algum tipo de doença hereditária. Hábitos de vida, a gente vai perguntar se a pessoa é sedentária, se ela faz uso de alguma medicação contínua, se ela usa algum tipo de droga, medicamento, se ela fuma, se ela bebe, no caso de fumar, tabagismo, no caso de beber, etilismo. É interessante guardar esse tipo de termo, porque a gente vai usar muito. Condições socioeconômicas e culturais. Nesse caso, a gente vai mais analisar, no caso, a família mesmo, pra gente ter ideia do tipo de tratamento que a gente pode fazer para o nosso paciente para ele poder aderir de uma maneira mais lógica, né? A gente não vai passar uma medicação super cara para um paciente que não tem tal condição. Então, é mais pra gente analisar. Tem a ver, sim, com a relação de doença, como, por exemplo, a moradia aqui, no caso, né? A habitação da pessoa, se ela mora numa casa de alvenaria, se ela mora com algum tipo de animal, que pode ser algum tipo de vetor, né, de doenças. Sim, é interessante a gente saber por causa da doença em si. Mas é mais pra gente saber se o nosso paciente se ele tá apto mesmo a passar por algum tipo de tratamento com relação à condição socioeconômica dele. A gente tende a passar algum tipo de tratamento mais fácil de aderir, dependendo da condição da pessoa. Por exemplo, a gente não vai passar uma medicação, tipo... A gente tende a ter cuidado, sabe? Tipo assim, um paciente idoso, sei lá, tem Alzheimer. A gente vai ter ideia de que, às vezes, esse paciente ele tem que ter algum tipo de acompanhamento. Então, a gente vai recomendar um acompanhamento pra gente entender, realmente, o que a pessoa tá passando. Não sei se eu consegui falar bem nisso aqui, mas ok. O SWAP, que eu falei mais cedo, é um tipo de anamnese especial. Que nem eu vou repetir, eu não sei se eu posso falar anamnese em si. Porque ele é composto por 4 partes, que são, né, o que forma o nome SWAP. O S vem de subjetivo. Vai ser isso aqui, vai ser o que o paciente vai te trazer. A queixa principal, como evoluiu aquele sintoma. No caso, o O vai ser o objetivo, vai ser o que o médico ele vai entender ali. Aí vai ter o exame físico, vai ter a análise de exame, se tiver, né, já. O A vai ser a análise que esse profissional vai fazer, o que ele acha que pode ser e o que ele acha que deve ser feito. E o P vai ser o projeto em si, o que ele vai fazer ali pro paciente fazer para ele melhorar o que ele está sentindo, sabe? Então, o S vai ser a nossa anamnese em si. É interessante saber disso. Eu acho que era só isso que eu queria falar. Ficou longo, mas eu acho que ficou completo. Se eu falei alguma coisa desconexa ou se eu errei em algum momento, eu peço perdão. Mas eu faço isso aqui na maior humildade, tentando ajudar, entendeu? Então, assim, muito obrigada pela atenção. E eu espero ajudar vocês de alguma forma fazendo isso. Beijinhos, até o próximo vídeo.